Uma doença global de pele geraria impactos marcantes na vida das pessoas? Não sei. No meu último vídeo falando sobre a possibilidade de uma nova pandemia, eu disse que provavelmente isso não impactaria muito as pessoas da mesma forma como a Covid em 2020. Da mesma forma como há 4 anos atrás, as pessoas hoje ficariam debatendo e se espancando nas redes sociais e aprenderiam muito pouco com o fato. Mas depois que eu gravei o vídeo, ou postei aqui no canal, eu parei para pensar um pouco, fiquei refletindo e cheguei à seguinte conclusão. Isso impactaria talvez um pouco mais as pessoas se viesse a acontecer, uma pandemia lá do Mpox, do Monkeypox, Mpox. Isso impactaria um pouco mais as pessoas porque mexeria numa vaidade estética de muitas pessoas. Quantos indivíduos hoje não são verdadeiros idólatras do seu corpo? Vivem para cuidar do corpo para ostentar, cuidar do corpo para pegar as mulheres, ou aquelas mulheres que cuidam do corpo para serem pegadas pelos homens, para casar com um bom partido, ou para causar inveja nas amigas, porque a maioria das mulheres se produz muito mais para as amigas do que para os homens. Isso já é um ditado popular até. Então, creio eu e parece-me que se viesse a ocorrer esta pandemia de doença de pele referente a Monkeypox, isso talvez abalasse mais pessoas do que a Covid-19 abalou há 4 anos atrás, porque uma doença como a Covid-19, o ser humano sente no cansaço da doença, o internamento, ou a morte de um colega, de um familiar, de um conhecido, de um ente querido. Tudo isso tem o seu lado triste, mas isso não impactou as pessoas, porque isso ainda não aparecia no corpo como aparece, por exemplo, as marcas, as feridas do Mpox. Talvez isso geraria e talvez isso deixaria mais pessoas desesperadas do que foi com a Covid-19, não sei. Ao menos refletindo depois do último vídeo que eu gravei, me veio assim esta impressão. Não que eu esteja desejando que isso venha acontecer, mas estou aqui fazendo uma reflexão. E é fato que, daqui por diante, cada vez mais a humanidade será colocada diante do espelho. Todo indivíduo será colocado diante do espelho da vida, para ver se acorda. O mundo espiritual, agindo aqui sobre a matéria grosseira mais terrena, promoverá impactos. Os enteais, agindo aqui sobre a matéria terrena, isso gerará impactos. Então, é fato que a humanidade ela está num labirinto, ela está numa sinuca, como se diz. E ela vai ter que acordar. As pessoas vão acordar num determinado momento. Infelizmente, a maioria é esmagadora quando for tarde demais. A ficha vai cair quando for tarde demais. Muitas pessoas, depois que desencarnarem, a maior parte das pessoas, depois que desencarnarem, num determinado instante perceberão onde dormiram no ponto, por que dormiram no ponto, mas daí será tarde demais para essa imensa parcela, porque o despertar ele precisa ocorrer agora, no momento atual, porque não temos mais muito tempo. Então inúmeras coisas vão acontecer ainda. Catástrofes naturais, as questões climáticas, o clima anda bem desregulado, uma hora frio extremo, outra hora vem o calor, mudanças bruscas de temperatura, secas, cheias, terremotos,
erupções vulcânicas, as tempestades solares mais intensas, isso reflete na própria atividade no núcleo da Terra, isso movimenta todo o magma no interior da Terra, isso propicia também erupções vulcânicas, terremotos. Então vejamos só quantas coisas estão acontecendo sobre o planeta Terra. A questão da guerra lá na Ucrânia, que pode, num determinado momento, resultar na explosão de uma bomba tática nuclear, não sei. Mesmo que um dos lados venha a explodir uma bomba tática nuclear que não gera uma irradiação tão grande, uma destruição tão grande, isso vai fazer com que o outro lado use também uma bomba tática nuclear. E depois o outro lado, querendo retalhar, vai usar uma maior e a coisa vai escalando e vai se tornar cada vez pior. Então, a humanidade está diante de tantos problemas lá, China e Taiwan, no Oriente Médio, toda essa questão. E agora, as coisas vão ficar cada vez mais apertadas. O retorno será cada vez mais impactante sobre as pessoas. O momento atual deveria ser celebrado com um despertar voluntário das pessoas. Deveria existir agora um período de luz, de florescência sobre a Terra, de forma voluntária, mas como voluntariamente e de boa vontade as pessoas não despertam, através do retorno de toda a semeadura maldita das pessoas, elas terão que refletir. Infelizmente, poucas apenas param para pensar, mas esta doença de pele, talvez, como mexe mais com a vaidade, tudo relacionado à pele mexe com a vaidade do ser humano. O ser humano quer estar bonito, o ser humano quer aparentar, quer ostentar, o ser humano quer ser mais bonito e atraente do que o seu semelhante. Mas se de repente a humanidade fosse acometida por uma pandemia destas, em que as pessoas estivessem com a pele cheia de feridas, talvez mais gente pararia para pensar como foi em 2020, com a Covid, onde a humanidade perdeu uma grande oportunidade para se desenvolver espiritualmente. Infelizmente, o ser humano precisa ser colocado numa situação, numa posição terrível. O ser humano precisa ser pisado, precisa ser humilhado. Sem a humilhação, as pessoas não se capacitam mais a reverem seus pontos de vista. O ser humano precisa ser trucidado, precisa ser levado ao último ponto da linha, ao fim da linha. Diante, assim, do abismo, aquele último capim à beira do abismo, lá o ser humano precisa estar se segurando para refletir. E mesmo assim, muitos não refletem. Então, sobre esta monkeypox aí, talvez seria uma oportunidade para a humanidade. A oportunidade para o despertar deveria se dar no dia a dia, através das vivências, das experiências, através dos aprendizados, mas como isso não desperta o interesse das pessoas, porque isso não é megalomaníaco, isso é muito simples e singelo para a maioria prefere gastar e desperdiçar o seu tempo com ostentações, com as aparências, as vaidades, toda esta gama de atitudes deprimentes e decadentes, isso chama mais a atenção do que a simplicidade da vida espiritual. Mas o momento está cada vez mais próximo em que a humanidade ela estará na encruzilhada. Ela está muito próxima da encruzilhada. E se viesse então a ocorrer uma pandemia desta espécie, as pessoas se encontrariam numa situação bem mais desconfortável do que a Covid-19. Esta é a reflexão que eu faço agora, depois de ter gravado o último vídeo, em ter falado sobre as questões, e sobre
O contágio aí, eu não tenho aí grandes informações, mas eu acredito, assim, pelo que eu vi, alguma coisa de objetos que as pessoas tocam, uma pessoa contaminada, e se alguém tocar esse objeto, como roupas ou um outro objeto, isso pode gerar o contágio. Sem falar, os voos nos aviões. Hoje o mundo está interligado por voos, é por isso que em questão de dias e no máximo semanas, as doenças vão de um continente para o outro, porque são milhares, milhões de pessoas viajando de avião, de trem, de metrô, de ônibus, de carro, de Uber e por aí vai. Existe então um vai e vem muito grande de pessoas, o transporte público nas cidades, por exemplo, até nas escolas e nas universidades, as crianças e os estudantes universitários compartilham mesas, cadeiras, o espaço ali. Se uma pessoa vier a espirrar, isso pode lançar secrementos que atingem outra pessoa, gerando o contágio. Até peço desculpas aqui, não tenho maiores informações, estou aqui apenas fazendo uma reflexão, lançando algumas probabilidades a partir dos meus parcos conhecimentos sobre esta questão virológica. Não sei muito sobre isso, estou apenas tecendo algumas ilações aqui. Mas se isso se difundisse, se esta doença se espalhasse pelo mundo afora, por causa das possibilidades de contágio, isso geraria certamente um novo lockdown. As pessoas ficariam em casa, ocorreria um novo isolamento. E estando em casa, com feridas na pele, talvez muitas pessoas viessem a refletir, viessem a mudar seus conceitos, ou não. A verdade é que somente o tempo irá dizer se realmente vier a acontecer esta pandemia ou não. Não sabemos até o presente momento, mas isso mexeria com a vaidade das pessoas de ambos os sexos. A vaidade humana receberia um grande tapa na cara, como se diz. E somente levando um tapa na cara que as pessoas se capacitam ainda a refletir. Quando as coisas vão bem em suas vidas, agem como se nada estivesse acontecendo e viram as costas para as questões essenciais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!